A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui então mais uma vez para continuar a nossa série de estudos justamente sobre a Igreja do Deus vivo. Nós estamos então nesses estudos olhando para a Palavra de Deus, olhando para a Escritura e olhando também para a história, vendo tanto teologia bíblica como teologia histórica da vida, formação e desenvolvimento da Igreja. E nas últimas aulas nós temos então justamente falado, sobre o aspecto histórico da Igreja, a sua formação, o seu desenvolvimento e a sua vida, no desenvolvimento do Império Romano. Então nós queremos desafiar você, se não assistiu às outras aulas, as aulas anteriores, a você assistir. Certamente vai ser bênção para a sua vida, você vai ser edificado. E se você então ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para que nosso canal possa ser mais conhecido e a palavra de Deus mais propagada. Esse é o nosso objetivo. Então, na aula de hoje, nós queremos então começar lembrando você que tem acompanhado então as aulas do nosso canal, na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista então da Fé aqui de Souza. Nós queremos começar lembrando a você aquilo que nós temos visto então nos domingos anteriores. Nós já temos visto, por exemplo, o crescimento da igreja. Nós começamos, aulas atrás, a falar sobre o crescimento da igreja, desde a sua existência, em Atos 2, progredindo a partir dali, mostrando como a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela cresce e se desenvolve ali mesmo em face do império dominante romano. Então nós percebemos que a graça de Deus, ela fez com que a sua igreja, ela crescesse, ela progredisse, mesmo no Império Romano, que trouxe então muitas barreiras para o cristianismo. Entretanto, a igreja não apenas cresceu no Império Romano, mas nós percebemos que a igreja cresceu a duras penas. A perseguição, ela foi de fato um ponto bem importante na vida da igreja, porque a igreja sim cresceu, mas essa igreja cresceu com grandes custos, ou com grande sacrifício, com muito sangue. Talvez o resumo desse período da igreja seja justamente a frase de Tertuliano, em que ele diz que o sangue dos mártires foi a semente da igreja, Ou seja, o sangue daqueles que morreram pela causa de Cristo foi de fato aquilo que fez a igreja do Senhor Jesus se crescer e se expandir por todo o Império Romano. A história da igreja, especialmente nos seus primeiros 3 ou 4 séculos de existência, a história da igreja foi uma história marcada por muito derramamento de sangue. Nós vimos na aula passada, inclusive, aquele local conhecido, o local romano, em que os cristãos eram mortos, massacrados por feras, queimados vivos. Então, o Coliseu Romano, ele foi um dos lugares em que hoje é visto como um lugar turístico, mas que, na verdade, foi um lugar de muita dor, em que a igreja do Senhor Jesus teve que lidar com a perseguição do Império Romano. E então nós chegamos numa parte que nós vamos falar justamente, não mais do crescimento, não mais da perseguição, mas nós chegamos numa parte que nós vamos falar sobre as dificuldades da igreja no Império Romano. E aqui, quando nós falamos da dificuldade da igreja no Império Romano, nós estamos então nos referindo a desafios e falhas que a igreja teve, pontos negativos na vida da igreja. Até aqui nós temos destacado a exultação da igreja, os acertos da igreja. Mas hoje nós queremos considerar, biblicamente e historicamente, pontos em que nós podemos ver claramente falhas e dificuldades, lutas internas, como nós já mencionamos, que a igreja então enfrentou. Vale ressaltar aqui que sempre quando nós mencionamos dificuldades na vida da igreja, nós mencionamos e de nenhuma forma isso tira o valor da igreja. Nós devemos lembrar que a vida da igreja, a igreja em si, ela é composta por pecadores. E pecadores pecam, pecadores erram. Nós devemos tirar da nossa cabeça aquela ideia de que se uma coisa não é 100% perfeita, então ela não é de Deus. Deus, em sua graça, ele decidiu usar pessoas pecadoras, limitadas,
para, na dependência dele, então, estabelecerem o seu reino aqui neste mundo. Então, nós devemos entender que todos os homens que Deus trabalhou na história do mundo, com exceção do seu próprio Filho Jesus Cristo, Filho de Deus, o Deus Filho, todos os homens foram pecadores, né? E Deus trabalhou com eles e com a graça de Deus, eles então caminharam para a glória de Deus. Certamente enfrentaram muitos desafios, muitas vezes erraram, mas sempre progrediram em direção à vontade de Deus. Aqueles que eram de Deus sempre progrediram em direção à vontade de Deus. Então, mencionar erros do povo de Deus com temor não é errado biblicamente. Na verdade, o próprio Deus menciona erros dos seus servos na Escritura. Ele inspirou a Escritura e ela contém erros, né, dos seus servos, né? E isso serve de ensinamento para nós, serve de instrução e serve também de alerta para que nós também possamos cuidar das nossas vidas e das nossas igrejas. Então, o fato de destacarmos aqui as dificuldades da vida da igreja no Império Romano não é de uma maneira cética, mas é de uma maneira instrutiva. Nós queremos olhar para a vida da igreja, olhar para a história, olhar para a Bíblia e ver através desses erros o que nós podemos aprender, o que nós podemos tirar de lição para a nossa vida hoje. Então me acompanhe, certamente você será abençoado. Se você tiver alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários que a gente vai então tentar responder para tirar sua dúvida. Então nós vamos falar hoje das dificuldades da igreja no Império Romano. E aqui, desde já, destacar aqui uma verdade muito importante, que é a seguinte: a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela sempre enfrentou o perigo de se corromper e sempre lutou para se manter saudável frente às heresias que surgiram. Isso aqui, para muitos, embora seja algo simples, mas alguns têm dificuldade de reconhecer isso. A primeira coisa que é importante destacar aqui e que nós precisamos reconhecer é que a igreja, como uma instituição divina e humana, no seu aspecto humano, ela corre sim o risco de se corromper. Isso é importante que nós entendamos. A igreja, que é formada e liderada por homens, embora o seu Senhor é Jesus Cristo, ela corre o risco sim de homens se deixarem levar pelo seu próprio coração, de homens não buscarem a palavra de Deus e cometerem erros, porque a igreja é formada por pessoas, por homens e mulheres que são pecadores e que, se não dependerem da graça de Deus, cometem erros, fraquejam e caem. O outro ponto aqui importante de se destacar é que, embora essa possibilidade de corrupção, de queda, de desvio, ela seja real, ao mesmo tempo a igreja verdadeira ela sempre batalha para se manter fiel, para se manter saudável para a glória de Deus. E isso nós vemos ao redor de toda a história da igreja, ou percorrendo toda a história da igreja. Nós vemos uma igreja atuante, viva, fervorosa, mas essa igreja ela se mantém em luta, em guerra espiritual, guerras internas e guerras externas, para não se corromper. E essa igreja, ela então batalha, está ali batalhando para se manter fiel frente aos desafios de fora e frente aos desafios de dentro. Se nós consideramos que uma determinada instituição, que uma determinada igreja, ela nunca vai cometer nenhum erro, isso é um grande perigo, porque isso pode trazer àquela igreja, ou trazer àquela instituição, um descanso por achar que porque é a igreja ou porque é uma determinada instituição, ela vai ser sempre igreja, né? E isso é um perigo, né? Nós já consideramos nos vídeos, nas aulas passadas, que aquele texto em que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não é uma promessa para uma igreja local, ou seja, eu pastoreio a Igreja Batista da Fé aqui em Sousa, na Paraíba, e eu não posso dizer, ó, igreja, aconteça o que acontecer, vocês façam o que vocês fizerem, essa igreja sempre será uma igreja. Isso é incorreto dizer. Na verdade, o que Jesus está dizendo é, ó, a igreja verdadeira de Cristo, ela vai sempre existir no mundo. O que não significa que uma determinada igreja, que hoje segue a palavra de Deus, amanhã não possa seguir a palavra de Deus. É possível, porque a igreja é formada de homens e a igreja está em constantes lutas,
É possível que hoje uma igreja que está bem, que está zelando pela palavra de Deus, daqui a 10, 50 anos, ela não esteja mais seguindo a Bíblia. E, consequentemente, ela não será mais uma igreja verdadeira. A igreja verdadeira, ela é verdadeira enquanto ela se mantém dentro da vontade do Senhor. A partir do momento que a igreja deixa então de fazer a vontade de Deus e passa a ensinar doutrina de homens, verdades que não vêm de Deus, então aquela igreja não é mais uma igreja do Deus vivo, né? Aquela igreja agora ela se tornou como o mundo, né? Ensinando verdades que não procedem de Deus. Então isso é importante. Perceber que a igreja do Senhor Jesus, ela sempre teve como perigo de erros, de cometer erros, de se corromper, e ao mesmo tempo ela sempre esteve batalhando pela sua vida, pela fé, para que ela progredisse para a honra e glória do nome do Senhor. Dito isso, nós podemos aqui perceber que a igreja ela enfrentou problemas e ela cometeu erros. Como, por exemplo, nós chegamos aqui em Atos, né, e nós não vamos ler por uma questão de tempo, mas você pode notar os textos e você mesmo constatar pelo texto bíblico. Nós chegamos aqui em Atos 1 e 8, nós temos aqui a igreja do Senhor ali em Jerusalém. Em Atos 2 a igreja é formada, fundada, o Espírito Santo desce e então a grande comissão ela deve ser colocada em vigor, ou seja, Jesus disse, vão por todo mundo, preguem o evangelho. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Entretanto, nós sabemos que os discípulos permaneciam ali em Jerusalém. E até Atos capítulo 8, a igreja ainda não saiu para nenhum lugar a não ser Jerusalém. Ou seja, percebamos que aqui a igreja do Senhor Jesus ela está em desobediência. Ela não está cumprindo em plenitude a vontade de Deus. E a igreja ela corria sempre riscos de negligenciar um aspecto ou outro da palavra de Deus. O que garante que a igreja do Senhor ela vai sempre existir é porque mesmo quando a igreja erra, Deus usa de graça e Deus interfere para que a sua igreja acerte. Ele zela pela permanência da igreja. E ali em Atos 8 nós temos então a grande perseguição com Estevão, com a morte de Estevão, e a igreja então é perseguida e ela tem que sair da sua cidade de Jerusalém. E quando então ela sai, aí ela sai proclamando a palavra de Deus. Perceba, ela está desobediente em um aspecto, ela é igreja, mas ela está falhando em um aspecto, e ela então, Deus impele então uma perseguição para que a igreja saia e proclame então a palavra do Senhor. Um outro texto é Atos 10 e 11, o texto ali resumidamente, Pedro vai na casa de um gentio, os apóstolos ficam sabendo e não gostam, não ouvem bem, não aceitam bem isso e mandam chamar Pedro para inquiri-lo, para saber por que ele entrou na casa de um gentio. Perceba, Pedro foi na casa de Cornélio por uma visão de Deus. Deus já tinha dado a ordem para ir para todo mundo, Pedro ainda não tinha ido e Pedro agora recebeu uma visão de Deus para ir na casa de um gentio. Os apóstolos estão aqui ouvindo isso e eles não estão entendendo, eles estão até questionando uma ação que eles nem percebem que é de Deus. E Pedro então vai lá e diz o que é que aconteceu e eles então se acalmam e realmente isso deve ser de Deus. Mas perceba que por um instante os próprios apóstolos questionam algo que é de Deus. Aqui não apenas esse texto, mas Atos 15, nós temos aqui o primeiro concílio, conhecido como o primeiro concílio de Jerusalém, e nesse primeiro concílio aqui, nós temos justamente a discussão do assunto salvação, os apóstolos estão ali reunidos, e a questão é o que o homem precisa fazer para ser salvo. E o concílio é chamado porque está tendo uma discussão sobre isso. Alguns estão dizendo que tem que guardar a lei para ser salvo. Mas aí os apóstolos se reúnem com os demais irmãos e fica decidido que é somente pela fé. A salvação é pela graça. Não precisa do cumprimento da lei. Mas note bem que há ali uma discussão, há ali um chamar para reflexão sobre qual a vontade de Deus. A igreja batalhando para fazer a vontade de Deus, percebê-la e cumprir a vontade de Deus na sua própria vida. Nós temos aqui Gálatas, E o texto de Gálatas, o desafio ali da região das igrejas da Galácia, é justamente porque a região ali da Galácia, ela está enfrentando, então, um abandono da fé. As igrejas,
elas estão ali passando para outro evangelho. Paulo vai dizer, me admira que vocês estejam passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então os irmãos ali na Galácia, sendo iludidos então ali por certo grupo judaizante, eles estão ali então agora querendo passar para outro evangelho, e Paulo então vem dizer, irmãos, olha para o evangelho, ou seja, Paulo vem exortar a igreja para que ela se mantenha fiel, porque o risco de abandono da fé verdadeira era grande, né? E Paulo vai dizer lá, interessante, porque Paulo vai dizer lá que se eles passassem daquele ponto, se eles negligenciassem o evangelho, a fé deles não servia para nada. Então percebamos que uma igreja ela pode perder a sua genuinidade, ela pode deixar de ser uma igreja conforme a vontade de Deus. Não apenas a região da Galácia, mas nós temos os próprios hebreus, crentes, judeus dispersos, e eles estão também pensando em retroceder na caminhada cristã. A caminhada estava difícil, estava dolorosa, havia perseguição, e os crentes ali pensando em voltar atrás, deixar de seguir a Cristo como verdadeiramente deveriam. E aí o autor de Hebreus escreve, diz, irmãos, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, né? Então ele encoraja os irmãos a não retrocederem, pelo contrário, ele encoraja os irmãos a avançarem para a glória de Deus, caminharem firmes. Percebamos aqui, queridos irmãos e queridos amigos, que a igreja do Senhor, ela enfrenta sim perigos de fraquejar, ela enfrenta sim perigos de recuar, de fraquejar na sua vida cristã. E é por isso que a igreja do Senhor Jesus, ela está em sempre alerta, porque ela sabe que é falha e que ela pode fraquejar. E ela sabe que tem um grande compromisso e responsabilidade diante de Deus. E por isso, ela batalha. Por isso, ela avança. Como o próprio Senhor disse, vigiai e orai para que vocês não caiam em tentações. Então, tentações e dificuldades vêm sobre a igreja. Cabe a ela batalhar, lutar para se manter fiel e progredir para a honra e glória do Senhor Jesus. Para quem acha que uma igreja, seja ela qual for, não pode deixar de ser igreja, para quem acha que uma igreja não pode vir a deixar de ser igreja verdadeira, a fraquejar na sua missão, o exemplo de muitas igrejas do Apocalipse é de fato bem enfático, porque quando nós olhamos para as igrejas do Apocalipse, nós temos ali um exemplo claro de que com o passar do tempo, se uma igreja não cuida, se uma igreja descuida da sua caminhada cristã, ela pode vir não apenas a envergonhar o nome do Senhor, como a abandonar o caminho do Senhor. Uma igreja pode deixar de ser uma igreja genuína. E aqui notemos, porque é justamente essa exortação que nós temos nas cartas, né? Você tem a igreja de Éfeso sendo lá descrito como uma igreja que abandonou o primeiro amor. E lá vai dizer, olha, vocês voltem para o primeiro amor. Você tem a igreja de Pérgamo, que estava abraçando a falsa doutrina, a idolatria e a prostituição. Uma igreja envolvida com pecados desse tipo. Deus a exorta, orienta, repreende, né? Você tem a igreja de Tiatira, né? E ali envolvimento com a prostituição, também com a idolatria, que caminhavam lado a lado. Você tem a igreja de Sardes, que o texto vai dizer que eles tinham obras mortas. As obras deles não eram íntegras. A vida da igreja é uma igreja morta. E você tem então a igreja de Laodiceia, em que Jesus está dizendo, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então Jesus está fora e ele está batendo. E ali Jesus está batendo na porta da igreja, né? Entendamos, na porta da comunidade cristã. Ou seja, às vezes nós usamos aquele texto para pregar o evangelho para alguém que ainda não é convertido, mas ali Jesus está dizendo que ele está batendo e a igreja está deixando ele fora. Então uma igreja verdadeira pode deixar Jesus de fora. E aqui Deus vem até a sua igreja, essas igrejas do Apocalipse foram exortadas para voltarem atrás, para botarem a termo seus caminhos maus e poderem buscar o Senhor de fato e de verdade. Então aqui é para ficar claro para nós, queridos,
que toda a igreja do Senhor, ela enfrenta esse desafio de ser uma igreja fiel para a honra e glória de Deus, né? O grande perigo, o grande problema de qualquer instituição que seja é achar que não corre riscos, é achar que está segura e, por conta disso, descansar e não batalhar para viver uma vida santa. Isso vale para cada um de nós. Se nós descansarmos, achar, não, eu estou bem. A tendência é a gente baixar as armas e, quando menos pensamos, estamos envolvidos em pecados e longe de Deus. E isso vale também para qualquer instituição. Se não zelar pela sua vida, se não reconhecer a batalha, nós iremos justamente perceber que, com o passar do tempo, aquela instituição pode até ter um nome, mas ela vai então perder a sua verdadeira, a sua identidade. E aqui, quando nós olhamos então para a vida, para a comunidade histórica, para a vida da igreja, é justamente isso que nós percebemos, que a igreja do Senhor, historicamente, ela tem o desafio de enfrentar e reconhecer essa luta para não se corromper. E, ao mesmo tempo, batalhar para, diante das tentações, diante das fraquezas, permanecer fiel, glorificando ao Senhor. Esse é, de fato, um grande desafio da igreja. Reconhecer o perigo e lutar contra ele. E, diante disso, é que nós dizemos, toda igreja enfrenta grandes lutas para se manter fiel à palavra. Toda igreja, né? Se você faz parte de uma igreja, toda igreja verdadeira, ela enfrenta uma grande luta para permanecer fiel à verdade de Deus, fiel à palavra de Deus. O Satanás, o diabo maligno, né? Ele tem um compromisso com a destruição dos propósitos e dos planos de Deus. Como ele não pode contra Deus, ele está nesse mundo então tentando manchar a glória de Deus, tentando distrair o povo de Deus, tentando macular o plano e a obra da redenção de Deus. E ele interfere diretamente na vida da igreja, ele tenta agir diretamente na vida da igreja, trazendo dificuldades para a vida da igreja. Muitas vezes, nós não percebemos que o nosso grande inimigo é o diabo. E ele é o inimigo da palavra, né? E ele quer fazer com que a sua igreja, a igreja de Cristo, ele quer fazer com que a igreja de Cristo, ela seja corrompida. E a igreja do Senhor, então, Jesus tem esse desafio e precisa reconhecer esse desafio, que é enfrentar a luta, que é enfrentar a batalha, tentando e sempre buscando glorificar ao Senhor em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. E aqui, então, nós vamos falar sobre as dificuldades da igreja no império, né? Essa igreja sempre enfrentou desafios desde a sua fundação e no império ela vai continuar enfrentando desafios, só que algumas vezes ela vai fraquejar. Algumas vezes a igreja do Senhor negligenciou, falhou, tropeçou, e isso é importante que nós consideremos. E nessa aula nós vamos começar a ver, e na sequência veremos então esses 3 fatores negativos que influenciaram então nessa queda, nessas dificuldades da vida da igreja. Então acompanhe comigo, nós vamos começar hoje a ver esses 3 fatores negativos na vida da igreja. Então, fatores que contribuíram diretamente, a gente poderia mencionar outros além desses 3, mas aqui são fatores que contribuíram diretamente para um efeito negativo, para a queda, para o erro no seio da igreja. Então vejamos aqui esses 3 fatores na igreja de forma histórica que contribuíram para o seu erro, a sua queda. Aqui vale a pena considerar, antes de nós vermos o primeiro fator, é que nós estamos falando, dando sequência ao estudo. Então nós estamos falando, na semana passada nós consideramos o sofrimento até a ascensão de Constantino, né? E nós vamos então justamente falar desse período ainda, o período em que a igreja enfrenta lutas ali até Constantino e pouco depois dele. Então esse é o período que nós queremos tratar, os primeiros séculos ali da igreja, a igreja existindo e crescendo, e lutando e algumas vezes fraquejando
e é esse ponto justamente que nós queremos chegar hoje, tratando desse período então da vida da igreja. E aqui o primeiro fator que a gente pode mencionar como ponto de dificuldade na vida da igreja, né, como ponto determinante para a queda na vida da igreja, foi justamente a elevação da autoridade dos bispos, né? A palavra bispo é importante que você entenda. A palavra bispo é uma palavra que está dentro de um campo semântico que são juntamente com as outras palavras pastor, presbítero, bispo, né? Então essas palavras, ancião, essas palavras elas se referem ao mesmo ofício de pastor, né? Presbítero, bispo, ancião. Essas palavras elas são todas atribuídas a pastores no Novo Testamento. Há uma diferença de aspecto de uma para a outra, mas elas se referem ao mesmo cargo. Um pastor, presbítero, bispo, ancião, eles são a mesma pessoa. Entretanto, na história da igreja, há uma grande referência a bispo, né? E até uma diferença aí entre bispo, presbítero, pastor e tudo mais. Não é o propósito da nossa aula, mas no geral, bispo, presbítero, pastor, ancião são todos a mesma coisa. Então, uma das dificuldades que nós percebemos históricas da vida da igreja é justamente o fato de que os bispos, eles tiveram então a sua autoridade elevada, a elevação da autoridade dos bispos. E aqui, o que nós queremos destacar e notar é que na igreja primitiva, o bispo ele era considerado um dos muitos iguais entre si em posição, autoridade e função. O que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que na igreja primitiva, o pastor, o presbítero, o bispo, embora ele exercesse uma posição de autoridade, ele fosse o líder da igreja, mas ele não era alguém de uma posição tão elevada como alguém diferente do povo da comunidade. Na verdade, Cristo, ele vem, o véu do templo, ele se rasga e mostra que agora nós não temos mais um sacerdote, nós temos livre acesso a Deus através de Cristo. Isso significa que Deus sim deu pastores para pastorear a sua igreja, mas isso significa que esses pastores não são agora pessoas mais elevadas, eles são pessoas salvos pela mesma graça e que recebem um chamado específico para servirem na propagação da graça e cuidando de outros. Mas esses pastores, eles são como nós, né? Os apóstolos, eles viviam ali no meio da igreja, né? Quando a igreja foi fundada em Atos 2. Quando os apóstolos, eles escrevem muitas das cartas, você deve perceber ao ler isso, eles escrevem com um tom muito amado, irmãos, amados, né? Não há um tom de exaltação, né? Poucas vezes na Escritura nós encontramos Paulo mostrando o seu título de apóstolo. Na verdade, nós encontramos Paulo fazendo isso, e ele faz isso porque ele era muito criticado pelos ímpios, né? Perseguido, inclusive por falsos crentes, dizendo que ele não era apóstolo e tudo mais, e ele então dá suas credenciais para manter o seu ministério. Mas Paulo se considerava um como os demais irmãos, né? Nós estamos estudando na quarta-feira o livro de Filipenses, e Paulo vai dizer lá para os filipenses: irmãos, vocês têm o mesmo combate que eu tenho, né? Vocês precisam continuar, né? Vocês estão junto comigo, vocês laboram comigo, estamos trabalhando juntos. Então, Paulo se via mais como um igual do que como alguém acima. Paulo se via assim. E outra coisa interessante é que quando Paulo se dirige à igreja, Paulo é um dos personagens da Escritura que mais faz citação do Antigo Testamento no Novo. Isso significa dizer que quando Paulo ele vai instruir, ele vai ensinar uma verdade à igreja, Paulo sempre ensinava aquela verdade colocando como base, como peso de autoridade, não o seu apostolado em si, não a sua palavra, porque é Paulo, porque é o elevado, não, embora ele tinha autoridade apostólica e poderia usá-la, mas o que Paulo usa lá é de fato a Escritura, para dizer: irmãos, vocês estão errados, né? Olha o que a Bíblia diz, né? Isso é o que ele vai fazer lá em Gálatas, o autor de Hebreus vai fazer a mesma coisa, fazer várias citações da palavra de Deus, do Antigo Testamento, para dizer: olha, irmãos, vocês estão errados, né? Então, percebamos aqui que no Novo Testamento, os apóstolos, os pastores, eles eram
iguais com o povo. Eles tinham uma posição de autoridade, sim, mas eles eram iguais entre o povo. Então não havia uma diferença tão grande no que diz respeito à vida cotidiana daquelas pessoas ali naquele contexto. Entretanto, o que ocorreu na história da igreja, após ali o ano 100, após a morte ali dos apóstolos, é que nós percebemos uma crescente elevação do poder do pastor, do poder dos bispos, que são chamados de bispos. Os pastores são historicamente chamados de bispos. E por que esses bispos então elevaram a sua autoridade? Por que isso ocorre? E aqui vários fatores nós podemos destacar que levaram isso a ocorrer. Um deles, a busca por uma maior eficiência e coordenação. O desejo de coordenar melhor, o desejo de uma eficiência melhor, levou então a posição elevada dos bispos a um maior controle, um controle maior das questões da igreja. Podemos mencionar também a busca de zelar pela doutrina. No período, então, ali dos primeiros séculos da igreja, o bispo ele passou a ser considerado como guardião da doutrina, como aquele que era responsável para cuidar da doutrina, era aquele que deveria cuidar, proteger em todos os aspectos, justamente a questão da doutrina, era o guardião. E isso, então, levou a uma necessidade prática, teórica, da elevação dos bispos. Além disso, as necessidades frente às perseguições deu destaque à pessoa do bispo. O bispo era aquele que liderava, era aquele que estava à frente do rebanho, normalmente era aqueles que padeciam e sofriam o martírio, e esse destaque levou as posições dos bispos a uma elevação. E também, posteriormente, por volta do quarto, quinto século, nós temos sim um desejo pelo poder, pela a obtenção do poder. Aqui os papas e os bispos já ligados com o império, com o governo após Constantino, e nós temos então um desejo também de poder, de controle, e isso fez cada vez mais com que a posição dos bispos elas fossem sendo elevadas. Historicamente, durante a maior parte da igreja histórica, dos seus primeiros 15 a 16 séculos, nós temos ali o bispo de Roma, ele sendo tanto o governante espiritual como o governante político. Então, muitas vezes na história, durante muitos séculos, o Papa, que era o líder espiritual da igreja, ele também era o líder governamental. Ele não apenas cuidava das questões espirituais, mas ele cuidava das questões legais, sociais. Era um controle absoluto tanto da igreja como instituição espiritual, como do Estado como uma instituição governamental. Dito isso, então nós percebemos que os bispos, por vários e vários fatores, eles tiveram então a sua posição elevada. Foi concedido então mais poder, mais liberdade aos bispos. Então perceba aqui a cadência. Nós temos os bispos de Roma, os pastores, como pessoas que eram iguais, embora tivessem uma posição de autoridade ali exercida no meio do povo. Posteriormente, então, no período aí entre 313 e 590, os bispos, os pastores, eles já passam aqui a ter uma posição de um reconhecimento, reconhecido aqui como o primeiro entre iguais. E isso aqui significa que eles já tinham uma posição um pouco mais elevada. E então, finalmente, nós chegamos aqui em Leão I, em torno de 440, que pouco depois de Constantino, e esse Leão I, então, ele chega ao trono episcopal, e o que ele faz é justamente começar a reivindicar a supremacia dos bispos. Então, Leão I, ele começou a reivindicar que ele era superior entre os bispos. Então, começou a se formar na igreja uma hierarquia de poderes. Eu não estou dizendo necessariamente que isso é errado, Eu estou dizendo que as necessidades, internas e externas, ela começou a produzir na vida da igreja uma hierarquia. No início eram todos iguais, mas aí depois começou a haver uma distinção entre o povo e o bispo. Depois entre bispo, e finalmente chegando então na distinção entre povo
bispo e papas, né? Entre o líder máximo, aquele que tem autoridade máxima no contexto da igreja do Senhor Jesus. Então, houve sim na história da igreja esse aumento da autoridade, essa ascensão da autoridade dos bispos na vida da igreja. Aqui sobre Leão I, né, é importante enfatizar, porque ele ocupou o trono episcopal em torno de 440, né, e foi até 461, e ele foi um sábio ocupante daquela carreira, ele era muito sábio, né? Ele agiu muito bem, ele chegou a livrar a cidade de Roma, o que trouxe, né, uma estima sobre a sua pessoa, e foi justamente ele, né, Leão I, que usou o título Papas, que depois de um tempo, então, veio surgir a palavra Papa, né? E Leão I, ele foi justamente um dos que reivindicou e exerceu o poder sobre os outros ocupantes. Ele não apenas reivindicou a posição de autoridade sobre os bispos, mas de fato ele exerceu um poder suprassumo, né, ou acima, né, de fato dos demais bispos. Aqui outros homens, então, no decorrer da história, foram então galgando e defendendo uma hierarquia de poderes, né? Valentiniano III, por exemplo, reconheceu que a supremacia, né, supremacia espiritual no Ocidente era dos papas, né, era dos líderes, né? Então você tem aqui o reconhecimento de uma supremacia dos bispos, né? Gelásio, né, primeiro, né, que foi o papa de 492 até 496, ele escreveu que Deus deu ao papa e ao rei os poderes sacros e régio. Aqui, perceba, novamente, uma definição, uma defesa do poder tanto régio como sacro, tanto espiritual como governamental, na pessoa do Papa, o líder maior. Gelásio, inclusive, defendia que os governantes eles deveriam se submeterem aos papas, ou seja, os líderes governamentais eles deveriam se submeter ao líder espiritual, que naquele caso ali seria o Papa. Então, esse foi um dos fatores. Note que o fator em si, ele nem é tão errado, né? Não há nenhum problema em se ter certa hierarquia. Na verdade, hierarquia, ela é até de certa forma necessária. Entretanto, a forma como se estabelece isso, e se isso de fato se estabelece como uma questão de autoridade, em que se fica a função exercendo autoridade, como nós vamos ver no decorrer do estudo, então isso pode trazer grandes problemas. Então esse é o primeiro aspecto, o primeiro fator que nós queremos destacar. A ascensão aí da elevação da autoridade dos bispos, pastores, então foi um dos fatores que trouxe dificuldade histórica, espiritual para a vida da igreja. Mas ainda tem outro fator importante que nós precisamos mencionar, o segundo fator, que é justamente a sucessão apostólica do bispo de Roma. Note que tudo começou com a ascensão dos bispos, né? Dá um poder maior aos bispos, aos pastores. E no meio disso tudo, então, surge a ascensão apostólica, a sucessão apostólica. E o que é que isso tem a ver? O que é que isso significa? Isso significa que na igreja começou então a surgir e se desenvolver a crença de que haveria uma sucessão de apóstolos. Isso significa dizer que Jesus chamou 12 apóstolos e a esses 12 apóstolos foi dado então o dever de delegarem outros apóstolos que manteriam a sucessão apostólica até o retorno do Senhor Jesus Cristo. Isso é um grande problema. Isso está totalmente relacionado com a ascensão dos bispos. A igreja, ela tentando manter-se firme, tentando se proteger, tentando formar uma cerca para proteger e blindar a igreja e tentando então se manter não é confortável, mas tentando controlar ao máximo a igreja, até com fins positivos, até com os desejos positivos, né? Desejos válidos, mas ela então começou a construir um ambiente de autoridade em que se protegia a igreja por meio da autoridade. Então se eleva as autoridades dos bispos,
mas não apenas as autoridades dos bispos. Se cria, então, uma ideia de uma sucessão apostólica. E aqui nós começamos a ter problema. O que é que a igreja, então, ela entende sobre isso, né? E aqui perceba que nós estamos falando da Igreja Católica Romana, né? A Igreja Católica Romana, formação ali a partir de Constantino, mas já com as suas origens nos primeiros séculos, né? Não romana, mas a igreja, ela sai desse âmbito. Perceba que nós fizemos aquela cadência em que a igreja, ela nasce com os apóstolos, ela vai crescendo, 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 passa do ano 100, a igreja vai crescendo, e depois de um tempo é que o termo católico, ela vai se estabelecer, então, como o nome de uma denominação, Igreja Católica Romana. Mas o segmento aí é o mesmo, embora ele teve vertentes de desenvolvimento ampliando a crença, como nós veremos. Mas o que eu quero dizer é que nós estamos falando aqui com todo o respeito, mas com verdade histórica, que o que nós estamos falando aqui é de uma crença da Igreja Católica Romana. Por que nós estamos dizendo isso? Porque a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, ela não tinha a crença na sucessão apostólica. Isso aqui é importante dizer, porque o que a igreja era no primeiro século, com os apóstolos, ela não permaneceu em todos os aspectos nos séculos posteriores, segundo, terceiro e quarto século e por aí adiante. E esse aspecto da sucessão apostólica, ele é um aspecto que nós encontramos divergência entre o que a igreja crê e entre o que a história e a igreja primitiva registrada na Escritura demonstra. O que a Igreja Católica Romana ela entende sobre a sucessão apostólica, né? Isso é importante que nós consideremos. Então, a Igreja Católica Romana, ela entende que Cristo, Jesus Cristo, ele deu a primazia a Pedro sobre os apóstolos. De onde é que é tirado isso? Então, eles afirmam que da Escritura, Mateus 16, 18, e aqui nós temos o texto em que Jesus diz, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, eles entendem ali que Cristo edificou a sua igreja sobre a rocha que é Pedro. Então, no entendimento católico, a rocha, né, que Cristo edificou então a igreja é o Pedro. Então, Jesus estabeleceu o fundamento da sua igreja sobre Pedro. Pedro recebeu o lugar de primazia. Pedro é o líder dos apóstolos, ele é o pai de todos os apóstolos. Não apenas isso, mas eles vão entender, baseado em Mateus 16, 19, que Cristo deu a Pedro as chaves do reino dos céus, ou seja, competia a Pedro a tarefa de fazer, então, as pessoas entrarem, né, no céu, ou seja, ao colégio apostólico, como eles costumam dizer, aos apóstolos foi dada, então, a chave do céu, do reino, por meio deles se entra para um relacionamento com Deus e para a salvação. E, por fim, Cristo comissionou Pedro para apacentar seu rebanho, ou seja, Cristo deu a Pedro, ele comissionou a Pedro e deu a Pedro as chaves e deu a Pedro a formação e a partir de Pedro viria então a sucessão apostólica para dali então a continuação dos apóstolos ser seguida e a igreja continuar bem para a glória de Deus. Então essa é a crença apostólica, ou melhor, essa é a crença da Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica ela vai entender, se você é católico, nosso amigo, nós estamos falando do contexto histórico, falando com todo respeito, mas falando a verdade, e essa verdade você pode mesmo, caso você não tenha ouvido, você pode você mesmo constatar junto aos manuais católicos ou junto a uma pesquisa na internet, eu acho que você vai encontrar. Fato é que a Igreja Católica ela entende e defende uma sucessão apostólica, ou seja, nós temos uma sucessão de apóstolos desde Pedro até hoje. Então, no entendimento católico, o Papa hoje, Francisco, ele é o sucessor de Pedro. Então, Pedro esteve na cadeira, esteve no trono papal, lá na igreja primitiva. E hoje, o Papa Francisco é aquele que ocupa a cadeira de Pedro. Tal como Pedro foi, hoje o Papa Francisco é no entendimento católico. Pedro foi um apóstolo, Papa Francisco é o sucessor do apóstolo Pedro. Ele tem, então, esse dom apostólico. Então, esse é o entendimento católico, né? E por conta disso, então, aí nós temos a sucessão apostólica. Qual a grande questão disso, né? A questão, primeiramente, que nós precisamos demonstrar e perguntar é:
Pedro foi realmente o primeiro Papa? Nós podemos, a partir da Escritura, né, a partir da Bíblia, a partir da Palavra de Deus, dizer que há uma sucessão apostólica. Isso é complicado, porque na própria Escritura, na própria Bíblia, nós não encontramos, nós não vemos uma defesa de sucessão apostólica. Pelo contrário, nós encontramos apóstolos morrendo, e esses apóstolos que vão morrendo, Tiago, por exemplo, foi o primeiro apóstolo a morrer, e esses apóstolos, quando eles vão morrendo, não há uma substituição. Percebamos que quando Jesus deixou 12, Judas se extraviou, eles colocaram Matias no lugar. Mas quando Tiago falece, quando os demais apóstolos vão morrendo, nós não encontramos um registro escriturístico sobre uma sucessão apostólica. A ideia de sucessão apostólica, ela veio a posteriori, ela veio já depois do segundo século. É que nós temos aí uma ideia de uma sucessão apostólica. Então, como nós valorizamos a ideia da Escritura, da Bíblia, é importante que nós perguntemos: Pedro foi realmente o primeiro Papa? A base escriturística para dizer que Pedro foi o primeiro Papa? E aqui nós queremos considerar algumas coisas. Aqui nós temos o texto, e você pode abrir aí a sua Bíblia, em Mateus capítulo 16, versículo 18, nós vamos ler mais alguns versículos também. Aqui nós temos o texto em português, nós temos também o texto grego. E isso aqui é importante porque nós precisamos considerar algumas coisas importantes aqui sobre esse texto. Então abra, por favor, a sua Bíblia em Mateus capítulo 16 e vamos considerar juntos aqui esse texto, tá certo? Mateus 16, nós temos aqui justamente Jesus perguntando aos seus discípulos quem ele é. Jesus pergunta quem eu sou, né? E alguns dizem uma coisa, outros dizem outra, mas aí finalmente Pedro, ele sai com uma declaração fantástica. Porque diferente dos demais discípulos, apóstolos, Pedro diz de fato quem era Jesus. Ele conseguiu compreender a identidade verdadeira de Cristo. Embora a gente saiba que não plenamente, porque Pedro depois vai dizer, não, Jesus, não vai acontecer isso não, né? Então Pedro ele tem dificuldade de compreender quem de fato Jesus é, mas aqui nesse momento ele tem uma iluminação de Deus e ele consegue dizer exatamente quem Jesus é. Isso está justamente aqui, ó. Nós vamos ler a partir do versículo 14, versículo 13. Mateus 16 e 13 diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Então Jesus está perguntando, quem diz o povo que eu sou? E aí eles dizem, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outro um dos profetas. Aí Jesus faz outra pergunta. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus gosta. Jesus gosta do que Pedro diz, porque Pedro conseguiu de fato descrever quem de fato Jesus é. Jesus é o Messias. Jesus é o Salvador, o Cristo, o prometido, o que deveria vir ao mundo para salvar é Cristo. E ele veio, e ele é o Salvador. Então Pedro aqui, notemos, ele de fato consegue perceber quem é Jesus. E é nesse momento que Jesus vai dizer. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que você revelou, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui esse texto ele é interessante, porque o que Jesus se admirou em Pedro foi a declaração que ele fez. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o versículo que está aqui em grego é justamente esse versículo aqui, 18, em que Jesus diz, também eu te digo que tu és Petro. Aqui é Pedro. Então está aí o texto grego, né? Kagode soi lego hotisi ei Petros. Petros é a palavra Pedro. Essa palavra que você tem aqui é justamente a palavra Petros. Petros, Pedro. Está no masculino e está no singular. Algo interessante é que Jesus vai continuar. Ele vai dizer, então, kai epi taute tens petra. Ou seja, e sobre esta Petra, sobre essa rocha. Aqui eu quero que você
Perceba? Você não precisa entender grego para perceber que tem uma diferença, não é? Você não precisa saber ler grego para você perceber que tem uma diferença entre Petros e Petra. Aqui, o que Jesus está dizendo, o que Jesus está fazendo é um jogo de palavras. Isso era comum, tanto na poesia hebraica como no contexto grego, fazer esse jogo de palavras. E o que Jesus está fazendo aqui é um jogo de palavras para dizer, olha Pedro, você é pedra, porque o nome de Pedro é Petros, né? Você é pedra, pedrinha. Mas sobre esta pedra, sobre essa rocha, eu vou edificar a minha igreja, né? Perceba que o gênero aqui, ele não permite, aqui pensando no contexto, numa interpretação aqui literal, é inviável, nesse contexto aqui, uma aplicação de Pedro como a pedra que Jesus vai edificar a sua igreja. O que Jesus está fazendo é um jogo de palavras entre Petros e Petra, dizendo, olha Pedro, você é pedrinha, mas sobre a rocha eu vou edificar a minha igreja. E essa pedra que Jesus se refere aqui é justamente no feminino o que torna um pouco inviável, nesse contexto, torna inviável uma aplicação dela a Pedro. Na verdade, o que Jesus está dizendo aqui é que vai edificar, Pedro é uma pedrinha, mas Jesus vai edificar a igreja sobre a pedra, sobre a rocha, que é a confissão que Pedro fez. Então, o melhor entendimento desse texto é dizer que Cristo estava dizendo que edificaria a sua igreja sobre a confissão que Pedro fez. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha, Pedro, você é uma pedrinha, mas sobre essa rocha, sobre a confissão de que Cristo é o Filho de Deus, Cristo é o Messias, eu vou edificar a minha igreja. E aqui tem todo o sentido, tem toda a lógica, tem toda a coerência. O texto aponta no entendimento de que Cristo não iria edificar a sua igreja sobre a pessoa de Pedro. Até porque, queridos, Pedro era um homem falho, igual eu e você, mas que recebeu um chamado especial de Deus. Então, textualmente, biblicamente, depois nós vamos voltar para esse texto novamente, em outra oportunidade, mas biblicamente falando, nós não temos como considerar que Pedro, de fato, ele é o primeiro dos apóstolos, ou o primeiro papa, aquele inerrante, aquele que Deus disse, olha, eu vou edificar a minha igreja sobre você. Deus, Cristo, não edificaria a sua igreja sobre Pedro. Pedro seria uma pedrinha, mas ele edificaria sobre uma rocha, que é a própria pessoa do próprio Cristo, que é a confissão do próprio Senhor Jesus Cristo. E aqui a gente pode mencionar, inclusive, outros fatores, como, por exemplo, está registrado aqui em Lucas, capítulo 22, versículo 31 a 32. Diz o seguinte, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que não desfaleças. Tu, pois, quando te convertetes, fortalece a teus irmãos. O que é que nós temos aqui? Nós temos Cristo dizendo, né, que Pedro perderia a batalha para Satanás. Satanás pediu para peneirar ele e ele vai passar na peneira. Mas Cristo orou por ele para que ele não desfalecesse. Mas quando ele voltar atrás, quando ele se arrepender, Jesus está dizendo, apacenta. Perceba, Cristo edificar a sua igreja sobre Pedro, Pedro, um homem falho, Pedro, um homem que fraqueja diante da batalha com Satanás, é uma certeza de que a igreja falharia. Pedro é falho. Se Cristo edifica a igreja sobre ele, a igreja falha. Cristo edificou a sua igreja sobre uma rocha firme, que é ele, que é o próprio Cristo, que é o próprio Senhor. Não apenas isso, mas aqui em Lucas 22, versículo 33 a 34, diz o seguinte, ele, porém, respondeu, Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus disse para Pedro, afirma, Pedro, hoje você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Ou seja, aqui Pedro nem admite, nem é humilde para dizer realmente, Senhor, eu sou fraco. Ele diz, não, Senhor, eu nunca vou cair, eu não vou negar a ti, eu vou permanecer até o fim. Cristo disse que Pedro abandonaria no jardim, ele iria negar. Perceba, Pedro é um homem fraco, ele nega, ele fraqueja. Não faz sentido Cristo colocar a sua igreja sobre um homem fraco. Todos os homens são fracos. Cristo edificou a sua igreja sobre a rocha, que é ele mesmo.
Não apenas isso, mas olha esse texto de 1 Pedro, capítulo 2, né, em que nós temos o próprio apóstolo Pedro assumindo, né, que não ele, mas Cristo era o fundamento, era a rocha da igreja. Olha o que próprio Pedro disse tempo depois. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, ou pedra de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado, abalado. Quem nela crê não é abalado, porque ela é rocha, é Cristo. Mas vós outros, para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Aqui eu destaco e peço a sua atenção para você perceber isso. Pedro está dizendo que é a rocha, que é a pedra de esquina, que quem está nele não é abalado, é Cristo, não é ele. A pedra, a rocha, sobre a qual Cristo edificou a igreja, é ele. Pedro fez a confissão sobre Cristo e Cristo disse, sobre essa rocha, sobre Cristo, sobre o Messias, eu vou edificar a minha igreja. Então, a igreja firmada na confissão de Cristo, ela está firme. Não é a igreja firmada em Pedro. Não é a igreja firmada em homem nenhum. É a igreja firmada em Cristo. E aqui também outro fator, né, que mostra que Pedro, na verdade, ele não recebeu o lugar de proeminência. Que justamente é o fato que Paulo não acreditava que Pedro tinha essa posição de prioridade e muito menos que era o Papa sobre todos os papas. Na verdade, nós temos uma quebra aqui, se é possível dizer assim, se existia qualquer hierarquia, ela é quebrada a todo momento, porque nós temos Pedro fraquejando. Aqui nesse contexto, nós temos Paulo dizendo, no livro aos Gálatas, ele diz, quando porém Cefas, que é Pedro, ele veio a Antioquia, eu resisti a ele face a face, porque se tornara repreensível. Então Paulo tinha a palavra de Deus, viu que Pedro não estava procedendo conforme a palavra, o que é que Paulo fez? Repreendeu Pedro. Pedro não estava numa posição de autoridade suprema. Pedro não era o Papa inerrante. Pedro era um homem que servia a Deus e que quando errava se submetia à palavra de Deus. Então Paulo, ele não acreditava na posição superior de Pedro. Paulo achava que todos os irmãos eram servos do mesmo Deus e que deviam a Deus a submissão total de suas vidas. Então, quando Pedro erra, Pedro é confrontado pelo apóstolo Paulo. E aqui uma coisa importante é que nem Pedro acreditava nisso. Eu posso afirmar que nem Pedro acreditava que ele era o Papa. Nem Pedro acreditava que ele era o inerrante, que ele era sobre todos. Ele não acreditava que Deus deu isso para ele. Pedro era humilde, né? Pedro era um homem, diferente de Paulo, era muito leigo, mas Deus o capacitou de forma sobrenatural, poderosa, né? Mas perceba que quando Pedro escreve a sua segunda carta, olha o que ele diz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Salvador e Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Aqui eu quero que você note o seguinte, Pedro foi repreendido por Paulo, mas agora Pedro está dizendo aqui, rapaz, Paulo escreve coisa difícil de entender. Eu tenho dificuldade às vezes de entender o que Paulo escreve. Mas ele é um irmão amado, ele é um homem usado por Deus. Olha a humildade de Pedro. Então, queridos, esse entendimento de colocar Pedro como um líder acima de tudo, como aquele inerrante, como aquele que está acima de tudo, ou de todos, né, de todos os apóstolos, isso é um erro, um equívoco, porque na Escritura nós não encontramos esse poder nas mãos do apóstolo Pedro e nem muito menos na mão de qualquer apóstolo. O que nós encontramos é a palavra de Deus sendo exaltada e nessa exaltação da palavra de Deus, então o povo se submetendo à palavra do Senhor. Enquanto o servo de Deus é submisso à palavra, ele permanece firme. E quando o servo de Deus ele fraqueja, então é a palavra de Deus o repreende.
A posição de autoridade, ela está focada e ligada à palavra de Deus, e não a um título, a um cargo ou uma posição qualquer. Aqui, a pergunta, né? Pedro foi realmente o primeiro Papa? Então a resposta é não. Pedro não foi o primeiro Papa. Pedro foi um apóstolo, foi um servo de Deus, foi um homem usado por Deus, mas Pedro não foi aquela pessoa que se é considerado inerrante, que não se admite erro, que não erra, que não fraqueja, que é o líder sobre todos, que tem o poder maior. Não, Pedro não era assim. E logo, essa sucessão apostólica, ela não tem base na Escritura. Na verdade, o que a Escritura diz é que todos nós temos autoridade porque nós temos a palavra apostólica, né? Então, querido, é importante que você entenda isso, é que nós temos a palavra apostólica, mas nós não temos mais apóstolos hoje. Os apóstolos, eles foram instrumentos de revelação, ou seja, Deus usou os apóstolos para trazer novas revelações. Então, hoje nós temos pessoas se intitulando apóstolos. Tem um tal aí de Valdomiro Santiago, que diz que é apóstolo. E se ele é apóstolo, ele então está trazendo revelação, mas isso é heresia. Eu acredito que você, se tiver um juiz no lugar, você não acredita que Valdomiro Santiago seja de fato um apóstolo. Os apóstolos são 12. Paulo era um apóstolo e foi considerado um apóstolo fora de tempo. Ele mesmo diz, eu sou nascido fora de tempo. Ou seja, até Paulo entende que ele era um apóstolo fora de tempo, porque já não era mais tempo de ter apóstolo. Então dizer que Valdomiro Santiago é apóstolo, dizer que está cheio de apóstolos, como tem se levantado tantos apóstolos hoje em dia nas igrejas evangélicas, isso é um erro tremendo. Nós não temos mais apóstolos. A igreja está fundada sobre o fundamento dos apóstolos. Eles viveram há quase 2000 anos atrás. E eles então escreveram a palavra de Deus, o Novo Testamento, né? A maioria deles, né? Escreveram a palavra de Deus. E hoje nós temos o fundamento dos apóstolos. A igreja foi fundada sobre o fundamento dos apóstolos. Está aqui, ó. Basta que nós leiamos e que mantenhamos na mesma linha dos apóstolos. Como é que nós nos mantemos na linha dos apóstolos? Não é por meio de um apóstolo que Deus levanta hoje, que Deus não levanta. Não é por meio de sucessão apostólica. É por meio da palavra de Deus. Quando nós nos mantemos firmes nessa palavra, nós honramos a palavra do Senhor e nos submetemos a Ele. Quando nós então nos desviamos dela, então nós nos desviamos do Senhor. E esse é um ponto importante para que nós entendamos aqui. Nós temos, tanto no meio evangélico como no meio católico, um grande problema. Sabe qual é o problema? Porque nós temos hoje pessoas no meio evangélico que se levantam e dizem que são apóstolos. Só que essas pessoas, elas estão ensinando heresia, coisa que não está na Escritura. O mesmo problema nós encontramos hoje, porque nós não apenas encontramos esse mesmo problema nas igrejas evangélicas, mas nós encontramos o mesmo problema na Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, ela também diz que há uma sucessão apostólica, que o Papa hoje é sucessor de Pedro. Será? Será mesmo? Nós vimos biblicamente que não é possível. E historicamente isso também não é possível, mas vamos tratar da Bíblia. Biblicamente não há sucessão apostólica. Né? Os católicos, o catecismo católico, entende que quando o Papa ele fala ex cátedra, né? Com aquela parte que pá na cabeça, né? Ele é de forma inerrante, ele está transmitindo a verdade de Deus, como a gente vai ver na próxima aula. Então, quando o entendimento católico é que quando o Papa fala de forma oficial, ele está sendo revelação de Deus, ou seja, os católicos, a crença católica, não estou me referindo a você católico, mas eu estou falando da crença evangélica e da crença católica. Então, a crença católica, ela afirma que ainda hoje tem revelação de Deus, que não está na Bíblia. E de quem é que vem essa revelação? Do Papa. Da mesma forma como as igrejas evangélicas estão cheias aí de pessoas que dizem que tem revelação de Deus. Deus falou comigo. Como é que eles sabem? Tiveram um sonho, uma visão. Deus apareceu só para ele. E ele diz, olha, Deus está dizendo isso, faça isso.
venda seu carro, venda sua casa, estão usando o mesmo argumento, nós somos apóstolos. Mas quando nós vamos para a Escritura, nós temos a palavra apostólica. Nós temos a palavra dos apóstolos, mas nós não temos mais hoje apóstolos. Então, queridos, que você possa guardar no seu coração essa verdade e meditar sobre isso. A Igreja do Senhor Jesus, nós vamos continuar essa aula na próxima semana. A Igreja do Senhor Jesus, no início ali dos primeiros séculos, ela entrou em dificuldade porque ela começou a fazer coisas que trouxe um distanciamento da palavra. Que coisas, pastor Elton? Uma delas foi a elevação do poder dos bispos. A outra coisa foi justamente a crença e o estabelecimento da crença na sucessão papal. A crença e o poder da autoridade da igreja em um homem, focada em um homem, em bispos, em pessoas majoritárias, e tirou, consequentemente, o poder da palavra. E isso é um problema. Então, o que é que a Bíblia nos conclama, né? O que é que Deus nos conclama? A entender que a igreja do Senhor, ela pode errar. Pedro errou. Pedro errou. E se Pedro, que, como diz os católicos, foi o primeiro papa, mas nós já vimos que não foi, se Pedro errou, Francisco pode errar, o pastor Elton pode errar, e qualquer outro pode errar, e pode errar feio. Então, o que é que nos mantém firme e o que é que mantém a igreja de Deus firme? Não é papa, não é apóstolo de tal igreja, é a palavra de Deus. O grande problema é que muitas das pessoas hoje elas seguem religiões, seja ela qual for, evangélica, católica, mas elas não vão à Escritura para questionar, para ver se de fato o que a Escritura está dizendo é a verdade, ou melhor, se o que eu creio é a verdade da Escritura. Então talvez você seja católico e acredita nessa sucessão pastoral, mas ela está na Escritura, ela é a verdade? Não, ela não é a verdade. E a gente poderia mostrar outros argumentos aqui. Vamos ver outras coisas na semana que vem. Semana que vem nós vamos ver o terceiro fator. Ele é o principal. Então, se você não perca semana que vem, porque semana que vem nós vamos ver de fato o terceiro fator e ele é o fundamental porque ele decorre desses primeiros dois. Mas não só os católicos, nós temos aí evangélicos, e se você é evangélico e está assistindo isso, que acredita no poder de um determinado pastor, que é apóstolo, que teve revelação, e muitas vezes essas coisas vão totalmente de encontro à Bíblia. Você precisa lembrar também, Deus nos deu a Bíblia. Muitos crentes não conhecem nem a Bíblia, não sabem nem nada da Bíblia e ficam procurando revelação a mais. Você não conhece nem essa revelação, quer outra por quê? Então, queridos, muito cuidado, né? A igreja do Senhor Jesus, ela sempre enfrenta essa batalha para se manter fiel. E se você quiser se manter fiel, você precisa da palavra apostólica. Nós não precisamos mais de apóstolos, porque nós temos a palavra dos apóstolos. Nós não precisamos mais de profetas, porque nós temos a palavra profética. Conheça. Eu quero terminar citando 2 Timóteo 3,16, que Paulo vai dizer, toda a Escritura é inspirada por Deus, é dada por Deus. E é útil para a sua vida. É útil para quê? Para instrução, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus ele seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Note bem, para que você seja perfeito e perfeitamente habilitado para fazer a boa obra e a vontade de Deus, do que é que você precisa? Da Escritura. Que Deus vai dar? Que Deus vai revelar por um apóstolo, por um papa? Não. Que Deus já deu. Tudo que Deus deu é suficiente para tornar você perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então busque a palavra, busque conhecer a Escritura e passe as suas crenças, passe a sua vida pelo escrutínio da verdade. Porque o que você pode estar crendo pode não ser o que está na Bíblia. Você pode estar crendo, acha que crê na verdade, mas o que você crê, na verdade, fez parte de um processo histórico, uma mudança, mas não é o que está na Bíblia. Então conheça a verdade e a verdade vai trazer esclarecimento. Semana que vem nós vamos ver o terceiro fator.
Então, que Deus te abençoe e que a graça do Senhor Jesus seja com a sua vida. Deus abençoe.